Bom, gente, situando vocês, a revelação espírita, ela começa com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a coluna basilar. E qual é o método utilizado no Livro dos Espíritos? Foi uma pesquisa séria, uma metodologia científica que está alicerçada no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns explica os vários tipos de mediunidade e o método sério, utilizado também por Allan Kardec, para ser, podemos dizer, o canal para o surgimento do Livro dos Espíritos, que repare que é dos Espíritos, a revelação é do plano espiritual. Assim surgem, então, podemos dizer, essas duas colunas, a filosofia apresentada no Livro dos Espíritos e a metodologia científica no Livro dos Médiuns. Mais tarde, Allan Kardec vai fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ser um ensaio em que ele vai fazer mostrando que o Evangelho, nessas duas bases da filosofia no Livro dos Espíritos e da metodologia do Livro dos Médiuns, poderia ser analisado na sua completude como sendo a obra basilar do desenvolvimento espiritual, moral da humanidade. Ora, então, sendo assim, ele faz um ensaio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que com os conhecimentos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, podemos analisar o Evangelho. E por quê? Porque nessas obras nós temos os princípios básicos da doutrina, que é Deus como a causa primária de todas as coisas, a suprema inteligência, Deus o Pai, Deus o Criador. Nós temos a moral do Cristo que está no amor. O amor é a lei maior, é a carta de cidadania, é a constituição do universo, é aquilo que o Cristo ouviu do Pai e nos veio revelar, e não há lei maior do que o amor que se derrama para Deus, o amor que se derrama para com o próximo. Então, esse é o segundo princípio da doutrina. O terceiro é a imortalidade da alma. Não tem maior presente dado pelo Criador para a sua criatura do que sermos eternos e criados à sua imagem e semelhança, como está lá no Gênesis, na Gênesis de Moisés, no capítulo 1, versículo 26. Logo na introdução das Escrituras, nós temos essa nossa identidade com o Espírito Divino. Somos criados imortais porque somos a imagem e semelhança do Criador. Um outro princípio básico da doutrina é que esse Espírito, e aí essa imortalidade está ligada ao primeiro princípio do Deus, mas ao segundo princípio do amor está ligado uma outra coisa, que é a comunicação. Quem ama quer se relacionar. Quem ama quer comunicar. E a gente se relaciona pela comunicação. E assim a gente abraça a todos. Só que com a imortalidade, essa imortalidade ela está cercada de encarnação e desencarnação. Então a gente ama aqui, faz a nossa relação um com o outro, nos comunicando. Mas quando desencarna, há um rompimento com essa comunicação. É aí que a doutrina veio dizer que não há esse rompimento com a comunicação. A comunicação continua através da mediunidade. Os espíritos se comunicam. E por que eles se comunicam? Porque amam. Mas também se comunicam quando são desequilibrados, porque estão ainda envolvidos com ódio, mas que não deixa de ser o amor, porque ninguém procura o outro mesmo para odiar, se antes não tivesse amado, gostado, por ter um amor frustrado. Mas então o Espiritismo nos ensina que o quarto princípio é o da comunicação. Comunicação que entre nós é o amor, e a espiritualidade continua nos amando e se comunicando conosco através da mediunidade. Então nós temos Deus, nós temos o amor, nós temos a imortalidade da alma e a comunicação espiritual.
E aí vem um outro princípio, esse espírito que foi criado por Deus, esse espírito que tem que viver na lei do amor, esse espírito que é imortal, esse espírito que se comunica, esse espírito também quer evoluir, quer crescer, quer melhorar. Aí vem um outro princípio básico, que é o da evolução, e que o Livro dos Espíritos chamava de progresso. Feito isso, esse espírito que progride, ele progride como? Aí vem a explicação do sexto princípio básico, que é a reencarnação. Ele progride, se ele não progrediu tudo numa vida, e convenhamos, muito difícil isso, ele volta, então, quantas vezes for necessário, né? Na lei do nascer, morrer e renascer, quantas vezes for preciso, até ele se autodescobrir, até ele chegar à perfeição, até ele chegar à condição de espírito puro, como diz o Livro dos Espíritos. E aí ele passa pelas muitas reencarnações. Pergunta 67 do Livro dos Espíritos: qual a finalidade da reencarnação? Expiação. Aí na pergunta 68, pergunta Kardec: até quando o espírito reencarna? Até que ele se ache limpo de todas as impurezas. Aí na pergunta 169, repare como a sequência, 167, 68, 69, Kardec pergunta: isso é muito demorado? Aí os espíritos respondem: sim, as reencarnações são muito numerosas. E aí, quando termina o processo, ele se purifica. É a pergunta 113 de O Livro dos Espíritos. O espírito puro não precisa mais reencarnar. Mas, muito bem, ele reencarna. Mas, quando ele é muito atrasado, e quando ele é mais adiantado, como é que fica isso? Como é que nós poderíamos misturar um espírito muito adiantado com um espírito muito atrasado num processo de aprendizado, não só no processo de ajuda? No processo de ajuda nós temos a missão. O missionário vem para ajudar o espírito sofredor, mas ele mesmo crescer. Como é que é o processo de aprendizado? Aí, então, foi visto uma outra lei fundamental, que é a pluralidade dos mundos habitados. Os espíritos reencarnam em mundos diferentes, mundos apropriados ao seu grau de evolução. Se ele é mais atrasado, nós temos o mundo primitivo. Depois nós temos um mundo intermediário, que é de prova e expiação, um mundo de regeneração, um mundo superior, e assim sucessivamente. Então, dependendo do seu nível, ele tem um habitat, ele tem um mundo, um meio para ele se relacionar com outros pares e ter o seu processo de aprendizado. E aí formam, então, esses princípios básicos da doutrina, os 7 princípios básicos da doutrina: Deus, a moral do Cristo, que é o amor, a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, a evolução, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Com esses princípios básicos, Kardec foi para o Evangelho. Agora, munido disso, eu posso pegar o Evangelho e analisar. E aí ele foi e descobriu que agora esses pontos básicos resolviam aquilo que eram mistérios no Evangelho. Aquilo que era considerado segredo, aquilo que estava fechado. E ele então fez um ensaio com o Evangelho segundo o Espiritismo. É nesse momento, logo em seguida ao surgimento do Evangelho, que foi em 64, e com a sua edição revista e ampliada em 1866, é neste momento que surge a obra Os 4 Evangelhos de Rustem. Porque Kardec, nesse ensaio de analisar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele só analisou 1/5 de todo o Novo Testamento. Apenas 1/5. De Mateus, Marcos, Lucas e João. E Jesus havia prometido: eu vos enviarei um Consolador, que falará de mim mesmo, e este Consolador que virá em meu nome, e falará da minha doutrina, vos explicará tudo, aquilo que não podeis compreender agora. Então era necessário que viesse uma mensagem para analisar todos os versículos bíblicos à luz da revelação espírita. É aí que está a obra de Rustem.
ela surgiu nesse mesmo momento, porque ela é extremamente igual, é semelhança, é cópia, é xerox do Evangelho segundo o Espiritismo, naquilo em que Allan Kardec analisou, e naqueles pontos que não foram analisados, ela dá todas as devidas explicações, baseado nesses princípios básicos da doutrina espírita. Por isso que diz a obra Os Quatro Evangelhos de Rustem, no primeiro volume, na página 102, que é recomendável para se ter uma inteligência da obra Os Quatro Evangelhos de Rustem, que se leia primeiro o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Ali nós temos as colunas da revelação. E aí você poderá compreender o Evangelho na sua essência. E o que a obra de Rustem, ela traz de grande revelação? O ponto máximo, principal na minha visão, é o processo da evolução. E dentro da evolução, nós já vimos como é que se faz o mapeamento através das reencarnações sucessivas. Como que ocorrem as reencarnações? No processo da evolução, no planejamento espiritual, através dos guias. Por que a gente olha para o planeta e lá, na parte mais primitiva, é que começam as reencarnações? Por que começa assim no primitivo, no homem fera, no homem inferior, no homem agressivo, no homem que não sabia nem ainda, não tinha nem descoberto o fogo, não havia nem descoberto a roda, que até hoje são as duas maiores descobertas do homem, até hoje, o fogo e a roda? Por que se começa com a inferioridade? Por que se começa quase que sem a opção do conhecimento, do homem extremamente feroz e agressivo? A obra de Rustem vem tocar nesse ponto e com ela explicar todo o motivo da dor, da onde que a gente veio, para onde a gente vai, por que a gente sofre, por que as reencarnações são expiatórias, em que motivo e por que motivo elas são expiatórias. E é isso tudo que nós vamos ver e será desenvolvido nas palestras de amanhã. Mas, com relação, no caso da maternidade, que é aqui o ponto em que a gente precisa tocar, nós vemos e chamamos a maternidade de uma bênção. Toninho aqui se emocionou profundamente, né, dizendo, puxa, e inspirado lá pela pergunta insistente do Manuel Sérgio, como que se passou de 30 partos para 250? E se a gente fizer uma reflexão, a gente acha estranho, porque eu vou à pergunta 67 do Livro dos Espíritos, que eu acabei de citar, e diz qual a finalidade da reencarnação? Expiação? Se é expiar, é pagar erros do passado. É essa a solução? E vem a obra de Rustem e diz, a reencarnação, no item 56 do primeiro tomo, a reencarnação não é uma necessidade, é um castigo. Ou diz o Livro dos Espíritos, é uma expiação. E mais, a encarnação é um processo de purificação, e até quando o espírito reencarna, até que se ache limpo de todas as impurezas. Mas então ele foi criado impuro? E se a reencarnação é uma bênção, se a reencarnação é uma bênção, ao ponto de deixá-lo, o coordenador dos nossos trabalhos, o Toninho, emocionado por aumentar de 30 para 250, como explicar isso? É aí o ponto que a gente quer entrar. Então, vamos lá. Vamos começar assim, da forma, como diz o Livro dos Espíritos, falando na linguagem mais simples e corriqueira. Vamos pegar a historinha básica do surgimento da vida no nosso planeta. A historinha que está lá em Moisés. No Gênesis de Moisés. É o primeiro capítulo, o segundo capítulo e o terceiro capítulo do Gênesis. Primeiro livro das Escrituras. Ora, diz lá que Deus criou a terra, criou os vegetais, os animais, né? O sol, a lua, a terra,
criou o homem, o ser humano, a sua imagem e semelhança. E aí nós vamos lá ler cada dia da criação, dia 1, dia 2, dia 3, que Allan Kardec, na Gênesis, uma das obras de Allan Kardec, explica que são os períodos da humanidade. Aliás, a palavra dia no original, em hebraico, e no grego, quer dizer eon, ciclo. Já muitas traduções já colocam o correto, não são dias, são ciclos evolutivos. Ora, mas cada ciclo que passa, ou na linguagem mais simples, cada dia que passa que aconteceu um estágio da criação, se vocês olharem lá e não dá trabalho nenhum, são só 3 capítulos, vocês vão ver assim. Primeiro dia, houve uma criação e Deus viu que era bom. Segundo dia, houve uma criação e Deus viu que era bom. Terceiro dia, houve uma criação e Deus viu que era bom. E ele criou o homem lá no 6º dia, e Deus viu que era bom. Se era bom, como explicar a expiação? Como explicar o processo de purificação? Deus viu que era bom, até onde o espírito reencarna, até que se ache limpo de todas as impurezas. Mas nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Mas como a imagem e semelhança dele? E por que é impuro? Por que tem que expiar? Mas aí nós vemos lá que o local em que ele se encontrava. Qual era o habitat? Nós já falamos aqui da pluralidade dos mundos habitados. Um dos mundos, e Allan Kardec diz que esse era um mundo superior, olha que interessante, isso está no livro A Gênese, era o Éden. A palavra Éden quer dizer delícia. Jardim quer dizer local fechado, ciclo, um local fechado. Aliás, no jardim a gente fecha com aquele murinho, com pedrinhas, né? Isso é o jardim. A palavra jardim quer dizer algo fechado, um muro. E num recinto fechado ou num recinto protegido, inclusive tinha guardas para tomar conta. Tinha guarda para tomar conta, porque diz lá que os querubins estão tomando conta com espadas chamejantes, flamejantes, à entrada do Éden, para que ele não seja tomado de assalto. Então tem até policiamento na porta, e é legal que também no livro Nosso Lar nós temos também portões para entrar. Nós vemos no livro Os Mensageiros as baterias elétricas impedindo, como faíscas, também chamejantes de luz, impedindo determinadas entradas. Inclusive no livro Nosso Lar nós deparamos com o vigilante Paulo, que é o que autoriza quem deve ou não entrar na colônia. E tem igualzinho lá no Gênesis. Mas muito bem, só que o nome desta colônia, Éden, deste habitat, Éden é delícia. Então, quando o Espírito foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi colocado num local de delícia. É bem lógico, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E diz de forma maravilhosa o início do capítulo 3, que toda tardinha, Deus ia conversar com o homem no Éden. Não havia distância entre o homem e Deus nesse sentido. Podiam conversar. É lógico que nós estamos diante de uma imagem simples de Moisés. Imaginem que Moisés está falando isso há 3.400 anos atrás. Já há 2.000 anos atrás, 1.400 depois de Moisés, Jesus disse: há muitas coisas que não podeis compreender agora, eu vos enviarei um Consolador. Está certo? Já não se tinha conhecimento. Ora, é bom levar ele para beber uma água. Levar uma água, botar uma aguinha ou mamar, né? Então, a colocação simples é que Deus vinha conversar com eles, numa intimidade, numa relação. E lá nesse Éden tinha regras. Como tudo na vida, tem que ter regra, tem que ter lei, para não haver desequilíbrio, né? Há princípios. Em todas os países, em todas as cidades, nós temos as suas constituições. E a Constituição do Éden
tinha determinadas regras que não deviam ser desobedecidas. E uma das condições do Éden era que eles não deveriam infringir esta lei. Um dia, começa assim o capítulo 3. O Senhor foi, à tardinha, falar com Adão. E chegou lá, não encontrou Adão. Adão, aonde você está? E ele, estou aqui escondido atrás da árvore. O que aconteceu? Logo ficou claro, né? Ele se escondeu de Deus. Não foi Deus que se escondeu dele. E olha que situação. Nós estamos aqui no planeta, ouvimos de Jesus que Deus é amor e nunca ninguém viu Deus. O Pai sumiu da gente. Mas segundo Gênesis não foi isso que aconteceu, foi a gente que sumiu dele. A gente que se escondeu. Aí, como que ele é amor e o cara não aparece? Não fala com a gente não sabe dele. E a gente tem que amar sem saber quem é ele. Cadê ele? E ainda diz o livro dos Espíritos, que só o Espírito puro vê Deus, seguindo o Sermão do Monte de Jesus, o Espírito. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Só quem é puro de coração, o livro dos Espíritos fala a mesma coisa, só aquele que é puro vê Deus. Mas a gente reencarna até que a gente se ache limpo de todas as impurezas. Então, por enquanto que você for impuro, você não vê Deus. Tanto que quem vê Deus tem que ir para um outro hospital, não a maternidade, que é a psiquiatria. Ora, então, ficamos nesse embaraço. Mas vamos ainda refletir. Adão, o que você fez? Você desobedeceu os princípios? Desobedeceu. É por isso que eu me escondi. Mas o que você fez, Adão? E ele, em vez de assumir que desobedeceu, ele diz assim: a mulher que tu me deste mandou eu comer do fruto e eu comi. Então a culpa não é minha, Senhor, é dela. Mas pior do que dela é sua também, porque foi você que me deu ela. E aí começa a nossa revolta contra Deus e contra o outro. O outro é teu inimigo, inclusive a mulher. Inclusive a mulher. E é tão complicado isso que quando a gente casa, que é o momento que a gente costuma dizer que é o mais bonito aqui na Terra, o momento do amor, que todo mundo fica naquela expectativa, mais do que da aliança, na hora do beijinho, né? Pode beijar, casou com o momento do amor. Logo quando acaba aquilo, começa o quê? Muita gente pensa que é a festa, não é? Nananina, não. Antes da festa é assinar a papelada, para ficar bem amarrado e com testemunhas. Para depois, para separar, ter um mundo de complicações advocatícias. E ter a única coisa que funciona no Brasil atualmente, que é prender pai que não paga pensão. Isso funciona. Nem a Lava Jato é tão a jato. É complicado. Já estamos vendo aí que tem esse embaraço pela frente. Mas vamos ainda continuar. Então a culpa foi da mulher? É minha? É de Deus? Olha como o homem, então, ele começa agora a ir contra Deus e contra a espiritualidade para se defender e culpar os outros. A culpa é sempre do outro. Sempre quem não presta é o filho do vizinho. Seu filho é sempre uma beleza. A culpa é da mulher, que tu me deste. Aí ele fala com a mulher: ei, o que tu fez? Não foi a serpente que veio? Aí chegou a mentira da loucura, porque até a serpente fala. Aí começa a inventar tanto aquela mentira que tem perna curta, você começa a inventar e ficar tão enrolado, que aí até o animal fala. E a culpa é do animal. Mas aí o Senhor sela os castigos. Aí começa um processo de purificação muito interessante. Porque eles ganham túnicas de pele, diz lá, e o Senhor deu túnica de peles para ele. Linguagem mais clara do que reencarnação é impossível, mas se você quiser saber se isso é reencarnação mesmo, diz lá, não só ganhou túnica de peles,
e foram lançados para a terra. E aqui na terra é que a gente tem que habitar túnica assim de pele, corpo físico, que já não mostra a gente mais a imagem e semelhança de Deus. Olha no espelho e vê o que você vê. O gato, o filhinho do gato mia, o filhinho do cachorro late. Você é filho de Deus e não ama. E Deus é amor. Está na primeira carta de João, no capítulo 4, nos versículos 8 e 16. Deus é amor. Se Deus é amor, cadê o teu amor? Quem ama? E a gente olha no espelho e não vê Deus. E você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Diz o meu amigo Maurício Crispim, que você olha e vê a capetada. O desequilíbrio, o homem que faz guerra, o homem que odeia, o homem que é violento, o homem que ofende, que desequilibra a família. Muito bem, foram lançados por terra. E aí o que acontece? A primeira frase da Bíblia para aqueles que chegaram na terra, porque saíram de lá do Éden no capítulo 3, e foram lançados para a terra, logo fora do Éden. Terra a gente já sabe que não é Éden, isso é notório. Mal que chegaram aqui na terra, o primeiro versículo que fala da chegada dele diz assim: e Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Logo, a palavra conhecer aí está no sentido de sexo. E Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Logo começa a encarnação aqui na terra. E vem os castigos. A terra só vai produzir espinhos e abrolhos para você. Se você não plantar, não nasce coisa boa. Eu não vou fazer nada e no outro dia está cheio de abóbora, manga, abacaxi. Não é assim. Só vai ter espinheiro, só vai ter problema. Vai ter que comer o pão com o suor do teu rosto. Começa todo o trabalho difícil, quando tem trabalho, porque atualmente são 14 milhões de desempregados no nosso país. Então, até o trabalho com suor neles, eu dou meu suor, não tem vaga. Mas vocês falam assim, mas isso é diferente da queda? Não, é o filho pródigo. O filho pródigo caiu, gastou tudo, desperdiçou tudo com meretrizes, saiu da casa do pai, é o mesmo processo. E quando ele chegou no local que não tinha nem, que só tinha a vagem dos porcos, ele pediu lá aquele ditador, o dono daquelas terras: pode me dar a vagem dos porcos? Não. Quer dizer, nem comida eu te dou. Meus porcos têm mais direito que você. Porco me dá lucro. Situação complexa. Mas há algo ali interessante. Porque eles viviam antes no Éden e vem o castigo para a mulher. E na hora que fala o castigo para a mulher, diz assim: multiplicarei sobremaneira as dores do teu parto. Eita! Mas que o parto aqui é doloroso, não resta a menor dúvida. Não é só doloroso no sentido da dor em si, de passar pela vagina, ou no caso da cesariana. Não é só nesse sentido, mas é doloroso por causa, Toninha acabou de dizer, essa é a maior dor da mãe pobre, que não tem onde ter os seus filhos, desse mundo de miséria e tal, e do outro que às vezes tem dinheiro, mas não tem carinho no lar, não tem compreensão, e essa é às vezes uma dor 1000 vezes maior do que nascer na pobreza. Às vezes você tem casa, mas não tem lar. Lar é diferente de casa. Lar é onde pessoas, apesar das dificuldades, se suportam. E às vezes nem isso. Então, nessa reviravolta, multiplicarei sobremaneira as dores do teu parto. Então antes ela tinha dor no parto. Se vai multiplicar, é que vai aumentar. Sobremaneira, que vai aumentar demais. Então, é porque tinha, mas ela estava num ambiente de delícia. E agora, quando ela veio para a terra, Adão conheceu Eva e nasceu Caim. É agora, com o nascimento do Caim aqui, que multiplicarei sobremaneira as dores do teu parto. Mas antes, quando estava lá, também tinha parto. Se eu multiplicarei, é porque tinha antes, sem dor, uma dor muito menor.
É aí que entra a obra de Rustem para explicar, de forma maravilhosa. Ele diz que a evolução se passa assim, mineral, vegetal, animal, e depois, quando se chega ao animal os animais mais adiantados, que são os mamíferos, né, aí nesse exato momento se passa para o ambiente espiritual. Lá, através do magnetismo e da sonoterapia e de ação feita pelos prepostos do Senhor, por espíritos preparados para o parto do espírito, para o nascimento do espírito, ele dá o seu brado de eu existo, eu sou. E aí ele está bem tenro. É o primeiro momento em que ele diz eu. Aí a palavra Adão, a própria palavra ad, ram é eu, ad é primeiro, o primeiro eu, o primeiro estágio evolutivo. Esse primeiro estágio evolutivo se passa onde? No plano espiritual. Diz o Livro dos Espíritos, em locais de preparação. Rustem em mundos ad hoc. Aí, em mundo de preparação, ele tem o primeiro eu. E aí ele recebe a ajuda espiritual de alguém preparado para ele. Diz o Livro dos Espíritos que ele não é abandonado. Que como a criancinha, ele vai ter proteção. E proteção de espíritos bons, de espíritos prepostos. Para a gente saber quem são os espíritos bons, temos que olhar lá na escala espírita. Na escala espírita, o espírito superior é um espírito que tem capacidade. Não é um espírito bonzinho só qualquer, é alguém preparado. E ele que vai cuidar desses primeiros desenvolvimentos desse espírito. E não deixa ele cuidando do cuidando do desenvolvimento do livre-arbítrio dele, até ele se fortalecer. Por enquanto que ele não se fortalecer com a ajuda desses mentores, ele não é deixado livre. Só quando ele está senhor de si mesmo, senhor do seu livre-arbítrio, senhor da sua condição de agora poder caminhar, é que ele é deixado livre. E aí diz o Livro dos Espíritos, nessa questão 262, se ele desatender ao conselho dos bons espíritos, se ele não cumprir a regra, se desatender, se vier a desatender. Termina a última frase desta questão 262. É aí que há a queda do homem. Só se ele desobedecer. Senão, ele vai ficar lá. E de que forma? Diz Rustem, em evolução, daquele eu menor até chegar ao eu maior. Paulo de Tarso explica isso. Do primeiro Adão ao último Adão. E ele diz que o último Adão, ele compara a Cristo. Então a evolução é daquele estágio rudimentar, simples, até chegar àquela estatura de Cristo. Ele vai fazer o seu desenvolvimento em ambientes à semelhança do Éden, em equilíbrio e etc. Mas como é que é o processo? Através de reencarnações cada vez mais fluídicas. Onde que o parto, onde o nascimento, o parto não precisamos entender só aí no caso vaginal, mas aonde que a contribuição do ser para que o outro possa se manifestar naquele habitat, naquele meio, venha a ser com menor dificuldade. Tem que haver uma certa dificuldade no sentido de ser um projeto de evolução, onde que você tem que ter disciplina, onde você tem que ter dedicação, aonde você tem que ter serviço. Então é nesse sentido. Tá certo? Mas que tudo congrega para dar certo. E o espírito vai de encarnação em encarnação, de semifluídica para fluídica, até chegar à condição de espírito puro, até chegar à condição de espírito perfeito. Mas se nessa trajetória, diz essa pergunta 262, se ele vier desobedecer, aí começam as reencarnações primitivas, as reencarnações em planetas os mais variados. E é nesta condição kármica,
nesta condição de desobediência, que agora ele tem que se refazer, ele tem que se limpar, ele tem que corrigir, é aí que o parto é aumentado sobremaneira. E por quê que é tão difícil assim? Ser uma terapia da evolução, por que é tão complexo? E aí não é só, volto a dizer, não é só a dor vaginal ou no caso da cirurgia para o nascimento. Não, mas são todas essas situações que envolvem a vida, a expectativa da mãe, a atenção da mãe, a preocupação com aquele ser que ela está gerando, com medo, sem saber como é que aquele ser vai ser desenvolvido, as suas responsabilidades, as suas preocupações financeiras, as suas preocupações com o trabalho, com a ajuda no marido, com as situações econômicas, sociais, com todas as adversidades, com as doenças, com as vacinas, com tantas e tantas cobranças, que é algo extremamente denso e pesado. E olha que aqui nós temos uma lei que fala que a mãe fica 6 meses, não é isso? De licença? 6 meses? Oi? 4 meses? Tá? Eu tenho 2 sobrinhas que nasceram na Alemanha. 2 sobrinhas. E o que acontece é que o marido, o meu sobrinho, ele é casado com uma suíça, e elas podiam então ter nascido na Suíça, mas é que na Suíça a licença maternidade é 1 ano, e na Alemanha é 3, por isso que eles nasceram na Alemanha. Então há toda uma preocupação com essa tensão da mãe de dividir o filho. O parto parece que prossegue, porque até você deixar a criança livre por si mesmo, aquilo continua. E diz o Livro dos Espíritos, e aí que é interessantíssimo, que é muito mais doloroso para o espírito nascer do que desencarnar. Porque quando ele desencarna, ele entra na vida da espiritualidade. Cumpriu. Apesar da gente não gostar de desencarnar, e luta para não desencarnar, e sofre para desencarnar, e a gente tem um medo tremendo. Mas no parto, o espírito, ele planeja a reencarnação dele lá. E quando ele planeja a reencarnação, ele sabe com que ele vai passar aqui, no seu processo de purificação, que ele vai encontrar com as pessoas que ele vai encontrar aqui. Ele não vai encontrar com pessoas fáceis. Aqui não é um ambiente de turismo e férias, olha aqui a queda o que gerou. Ele vai encontrar problemas. Mas, no entanto, ele está com as pessoas certas, com a família perfeita para ele, ajustada para ele. E apesar de todas as complicações, a vida também é justa, porque não dá fardo pesado além das forças de ninguém. Mas ele vai ter que vir para cá, e essa ansiedade é pior do que a da desencarnação. E nós vemos a dona Laura, lá no livro Nosso Lar, em que ela chegou aqui na Terra, era viúva, cuidou de 4 filhos, por 18 anos, como viúva. Depois desencarnou, foi para a colônia Nosso Lar. Na colônia Nosso Lar, ela cuidava de crianças e de doentes. Ainda abrigou André Luiz por 1 ano na casa dela. E ela, no meio do caminho, começou a lembrar de uma reencarnação dela problemática de 300 anos antes. E ela viu que aquela encarnação como Dona Laura, que ela ficou 18 anos de viúva, foi nada, e com aqueles filhos para criar e levar para o cristianismo, nada mais era do que uma preparação para ela se fortalecer para pagar aquela reencarnação de 300 anos. E ela foi para o plano espiritual, cuidou de crianças, cuidou de doentes, abrigou o André Luiz. E depois de tudo foi feita uma festinha no plano espiritual para ela reencarnar. Porque no plano espiritual faz festinha quando você vai embora. Também faz festinha quando você chega. Então teve uma festinha. E o ministro Genésio estava lá. E ela estava tensa. Olha, tão preparada. Um espírito. Ela estava tensa porque ia reencarnar. Será que eu vou conseguir? Entenderam? O que é a angústia do parto, que é muito maior, multiplicado sobremaneira.
E ela estava tensa, e o ministro Genésio disse: olha, além de você ter se preparado como Dona Laura, ter como viúva, ter educado seus filhos, depois veio para cá, cuidou de crianças, e além de ter cuidado de doentes, ter abrigado André Luiz, de ser uma pessoa boa, saiba que você conquistou muitas amizades, e nós, como teus amigos, não vamos deixar. Mesmo assim, ela reencarnou com aquela tensão. Agora, isso nós estamos falando desse tipo de espírito. Imagina a massa humana, a tensão para reencarnar. Então, quando você vê uma maternidade abençoada, alicerçada na luz do Espiritismo, que daqui sai luz, sai conforto, sai orientação, que é colocada à disposição das mães para a hora que elas quiserem, pode não vir imediatamente, mas sabe que existe e que a qualquer hora, se precisar, tem aqui os devidos consolos e orientações, podemos dizer que é uma encarnação assistida do lado de cá. Porque ela é assistida pelos mentores do lado de lá. E ninguém reencarna sem planejamento. E sem autorização do mais alto. Ninguém reencarna sem autorização do alto. Não existe reencarnação para bagunça. Você reencarna devidamente planejado. O Rustem diz, no tempo certo, e não sai desse tempo. Tudo devidamente planejado, você vê. Com a ajuda do lado de lá. E agora, no caso de uma maternidade com centro espírita, com a ajuda do lado de cá. Aí somam forças para que a vida possa ser melhor. O que está acontecendo na trajetória do caminho? Essa multiplicação de dores está sendo aliviada pelo consolo, pela compreensão. Mas é evidente, então, que a reencarnação, como motivo de nossa queda espiritual, é a terapia. Por isso que o Livro dos Espíritos compara a reencarnação ao alambique, onde que está num processo de purificação para a bebida sair mais limpa. Assim o Espírito está aqui nesse alambique. E ele fica aqui, eu costumo interpretar, como se fosse no tanque, em que ele tem que ser enxaguado, lá que é o líquido amniótico, e depois que você mergulha a roupa na água, e que a roupa está suja, e você só vai lavar a roupa porque ela está suja, porque se ela estivesse limpa, você não precisa lavar. Aí você mergulha na água, que é um mergulho no líquido amniótico, e é necessário nascer da água, disse Jesus, depois você mergulha, aí você tira a roupa do tanque, e o que você faz? Tem que esfregar, senão não sai aquilo que está grudado. E aí por isso que o tanque tem aquelas pedrinhas, por isso que a vida tem as dificuldades, são as pedrinhas que nós vamos encontrar pelo caminho. Há uma pedra no caminho, e muitas pedras no caminho, é a esfrega que você passa. E aí você tem que esfregar. Só que tem muita gente que, em vez de estar esfregando numa pedra de mármore, está esfregando numa pedra de barro. E está sujando mais. E está piorando a sua situação. E a vida, então, vai cercando ela pela bênção da dor, e a dor vai agir como mola, vai agir como uma terapia, vai agir como uma enfermeira, como diz Humberto de Campos na psicografia do Chico, para você, através da dor, anular a própria dor e sair daquele caminho. Porque como dói, como incomoda, você quer sair fora. E aí buscar uma melhor orientação. Mas só que existem partos muito complicados. Tem situação na vida em que a mãe é muito pobre, a mãe é doente, a mãe é alcoólatra, a mãe é viciada em droga, a mãe tem as doenças as mais variadas e está grávida. É muito pobre, ou passou por uma violência sexual, mas a vida nasceu ali, agora nasceu. E eu disse que não existe reencarnação sem planejamento. Era porque que a vida autorizou? Ele vira assim. E aqui do lado de cá, as pessoas falam no sentido mais simples. É fácil. É assim complicado? Vamos fazer o aborto. E aí é um não ao mecanismo divino da reencarnação. É um não à vida. Mas está em situação tão complicada, está numa situação que parece que não vai dar certo.
quem sabe o que é certo e o que é errado? Mas aí, antes eu queria falar de uma outra coisa, que é importante. Se a gente soubesse que ali tem um espírito reencarnando, e tivéssemos a certeza do planejamento reencarnatório, aí a gente dava a mão à palmatória. Mas acontece que a maior parte da humanidade não sabe disso. Ela não conhece isso. Não se fala nas religiões da evolução do espírito. Não se fala da reencarnação. Veja no nosso ambiente aqui cristão, não fala da reencarnação, não explica como desde do ovo ao zigoto, desde a união das duas primeiras células, do homem e da mulher, ao surgimento da vida, o espírito se acopla ali para renascer. As pessoas não sabem disso, então é muito fácil sair uma lei dizendo aborto. Mas a gente então poderia dizer assim, como espírita, não, está errado. Não, vamos fazer o aborto, não. O aborto está errado. Mas isso é espírita para espírita, que sabe sobre reencarnação, que sabe sobre planejamento reencarnatório, que sabe sobre lei de expiação, sobre karma. Mas por que não sabe? Aí nós vamos impor como a religião que é pelo dogma. É proibido. Mas pelo é proibido, hoje ninguém mais está no cabresto das religiões. E aí a gente quer agir hoje, no método religioso, como se fazia na Idade Média, com as religiões mais ainda atrasadas e violentas, inquisitivas. Não, é proibido. Quem fizer vai para o inferno. Está condenado, será excomungado. Mas e a realidade da vida? A realidade é que se a mãe tiver o filho virar doente, ou a mãe é doente, ou a mãe está drogada, ou foi numa situação sem amor, de violência sexual, e aí falta base para a compreensão, porque por enquanto que você não compreender verdadeiramente, porque só aquele que mais conhece, mais será cobrado. E aí vem o papel científico das religiões. Quantas faculdades protestantes existem aí? O mundo está cheio de faculdades ligadas ao movimento da reforma. Quais são dessas faculdades que se faz pesquisa no campo da paranormalidade, da imortalidade da alma? E as faculdades católicas? Vamos ver as PUCs por aí. Quantas PUCs nós temos? Pontifícia Universidade Católica. Aonde estão os cursos de paranormalidade? Aonde que estão as pesquisas de paranormalidade? Aí vamos falar dos centros espíritas? Está aí. Toda vez que surge alguém do conhecimento científico no centro espírita, o movimento espírita cai de pau. Veja o maior exemplo para falar do modelo organizador biológico, como o perispírito modela o corpo, o maior cientista espiritualista do mundo, Dr. Hernani Guimarães Andrade, sozinho, no IBPP, Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas do Estado de São Paulo, recebendo de tantos e tantos espíritos, matéria e mais matéria, sendo atacado de todo jeito. Então, qual é o papel do espírito? Eu pergunto a vocês, onde está o espiritismo, a ciência, né? No espiritismo. Então, esse trabalho que a gente faz de Rustem, de evangelho, é de conscientização para quem aceita isso, mas para quem não aceita. O que nós estamos fazendo de preparação para a ciência? Mas há algo, sim, que é muito importante. Eu vou chamar então o nosso querido Maurício Crispim, o doutor Maurício, que é médico, para falar da gente, para vocês. O seguinte, que há uma outra forma também da gente aprender. Situações de reencarnação, de parto complicadíssimas, de famílias complicadíssimas, tá certo? E que, apesar de toda a dificuldade, deu certo e deixou um grande exemplo. E esse exemplo pode sim, e aí deve sim, também com uma ciência, mas pelo lado do exemplo, sacudir corações, transformar corações, iluminar a consciência. Então, eu queria pedir ao Maurício para trazer aqui, ele como médico, né, as suas experiências e sua visão também da obra de Rustem, para
comungar conosco. Era basicamente isso que eu queria dizer. Sem o processo da queda, nós não entendemos a reencarnação. Pessoal, antes eu vou contar duas historinhas. E uma história muito interessante naquilo que o Jorginho acabou de falar. Eu estava no lar de Madalena, lá do Cauí. Não sei se todos aqui conheceram o Jorge Cauí. Foi político em Brasília. E nós estávamos conversando. Ele pegou o jornal, Correio Brasiliense, e na matéria interna do Correio estava escrito assim: juiz autoriza o primeiro aborto em hospital público por estupro. Aí estava a reportagem, estava falando da mãezinha, o nome da mãezinha, e ele estava internado no Agarrais, que é um hospital de Brasília. Hoje é materno infantil. O Cauê virou para mim e falou assim: Maurício, vamos lá. Eu falei: Cauê, você ficou doido? Você é médico, você faz a gente entrar lá. Eu tenho uns amigos lá também, mas não vamos deixar essa mulher de jeito nenhum abortar. Vamos saber qual é o problema dela e a gente resolve. Falei: Caí, mas você vai entrar na intimidade da mulher sem conhecer? Ela não está aqui falando no jornal? Vamos lá. Aí nós saímos do lar e fomos para o hospital. Depois de 1000 peripécias, ele chega na mulher. Chegou para ela e falou assim: eu vim aqui me oferecer para ser pai dessa criança. Tudo o que você precisar, eu vou dar. E se você quiser, eu ponho meu nome como meu filho. E te dou tudo. A mulher ficou assim, e nós começamos a conversar com ela. No outro dia, no jornal, mulher desiste de fazer aborto. Então, eu achei muito interessante que eu fui levado de roldão nessa história. E no entanto, alguém que tomou uma atitude imediata. Né? Uma atitude muito interessante. Quer dizer, foi lá oferecer apoio, não discutiu religião, não discutiu nada. Minha filha, para que abortar? Você está precisando de quê para ter esse menino? E a partir daí, ele conseguiu fazer uma mudança de conduta. E sobre história de parto, logicamente eu sou pneumologista, sou clínico, parto sempre foi algo que é chamado, né? Principalmente naquela época que não tinha ainda os especialistas na criança, a neonatologia estava começando e tal. Então, eu chamava sempre o pneumologista quando apareciam os casos respiratórios. Mas de todos os casos que eu já passei, tem um que é muito especial. Essa mãezinha, nessa época eu estava no Hospital das Forças Armadas, ela tinha feito tudo para ter o neném por parto normal, que era o sonho. Fez tudo. Pré-natal, ginástica e tal, bababá, bababá. E a bolsa rompeu, ela foi para o hospital. Chegou lá no hospital, o médico trabalhava lá, atendeu a mãe e tentou então fazer todo o procedimento para que chegasse no parto normal. E aos poucos as coisas foram complicando, aí tentou induzir o parto. Quem trabalha aqui na maternidade sabe o que eu estou falando. Deu uma distorção de colo, quer dizer, não houve dilatação. E aí, de uma hora para outra, a mãe teve uma queda de PA brusca e a criança entrou em sofrimento fetal agudo. E todo mundo que estava acompanhando o caso, eu também estava, ficou muito apreensivo e foi todo mundo correndo para dentro do centro cirúrgico. E a mãe muito, muito ruim, caindo a saturação, a criança em sofrimento, o batimento cardíaco subindo assustadoramente. E aí houve a intervenção por cesariana, abriu, tirou a criança nasceu com apigar não tão muito bom, que é o estado respiratório dela, demorou um pouco para respirar. A mãe continuou um quadro muito, muito brusco, muito difícil, e naquele momento melhorou, passou um pouco, houve a melhora da PA, a criança voltou, tomou todos os cuidados, e no final tudo deu certo, e essa criança é meu filho, que é o Estevão, e que está aqui na TV Eles. Então deu muito certo. Muito obrigado a todos. Não, por favor, Crispim, fica aqui. Então, gente, o que nós queríamos
falar sobre a obra de Rustem e a maternidade, está aí. Por que é difícil? Não só o parto em si, porque é um processo de purificação, de limpeza, e também por causa da vida que tem esse compliquez todo, e que muitas vezes nós aumentamos pela nossa ganância, porque diz a obra de Rustem que o motivo da nossa queda é por causa do orgulho, é por causa da inveja e, o que é pior, por causa muitas vezes do ateísmo. Então esse desequilíbrio a gente traz aqui para o mundo. E aí, aquilo que já é complexo, já é difícil, não é fácil, a vida não é fácil, a evolução, aí, sobremaneira, é multiplicado. Então, quando nós vemos uma maternidade aqui ligada ao centro espírita, a gente fica, então, profundamente feliz. Então, quando o Tuninho disse, e aí por isso que eu pedi para você ficar, o Crispim, porque você nos acompanha há 13 congressos de Rustem, queríamos agradecer pelo presente de termos recebido o congresso Rustem aqui. Então é o contrário, né? Nós aqui agradecemos muito. Agradecemos, porque para nós, o que você faz e o que essa maternidade faz, o que o Centro Espírita faz pela maternidade, é que é um presente. A todos, muita paz. Muito obrigado por essa luz, por essa paz. E não temos palavra, né, para variar. Não tem. Eu quero dizer para vocês que espiritismo e parto, o centro espírita e maternidade é uma coisa tão boa que quando a minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, do Lucas, nós estávamos conversando e ela ia fazer o parto normal, é o que ela queria. Nós estávamos conversando na cama e tal, ali e já de madrugada, a gente batendo um papo, quando ela diz assim, eu estou toda molhada, toda. Falei, a filha arrebentou a bolsa. Aí eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, fui ler, fizer uma prece, aí eu liguei para o médico e disse, olha, já li o Evangelho, seu doido, sai daí. Pega o carro que lê o Evangelho. Mas é que na nossa visão, Evangelho, a luz do Espiritismo é fundamental para a reencarnação. Não nessa hora, né? O homem tem que ser bem atilado, né? Muito bem, muito obrigado a todos. E continuando, né? Para a gente fazer um encerramento, já que a gente está falando em maternidade, eu vou chamar uma pessoa ligada à maternidade para fazer a nossa prece de encerramento, representando todos os nossos colaboradores, né? Nós temos alguns aqui, agradecemos muito a presença de vocês. E eu vou chamar a Camila, que é um esteio, que é uma pessoa que deu muito mais do que o sangue por esse encontro, né? Grande parte de tudo isso que vocês estão vendo aqui foi a Camila Júlia que nos auxiliou, e toda a equipe, a Rafaela e todos aqueles nossos colaboradores que dedicaram com carinho por esse encontro. Então eu vou chamar a Camila para fazer a nossa prece de encerramento e agradecer para vocês essa noite. Bom, vamos fechar os nossos olhos, acerenar os nossos pensamentos. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade deste encontro, por tantas vidas aqui neste momento reunidas em prol da educação do espírito, da educação da alma. Que todas as energias que aqui estão envoltas neste momento possam nos auxiliar nas nossas lutas diárias, durante este congresso. Que os irmãos encarnados aqui presentes, os desencarnados também, possam usufruir de toda essa energia, de toda essa luz que neste momento se faz presente. Que o Senhor nos ampare nas nossas deficiências,
Que o Senhor nos faça mais fortes, melhores hoje do que fomos ontem, e que nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Para encerrar, eu tenho mais duas coisinhas. Eu acho que não vai demorar nenhuma hora para a gente terminar. Mas a primeira coisa é que cada dia que passa, eu me sinto com uma palavra muito grande que é a gratidão. Porque todos esses lugares que eu passei por vocês aí, Uberlândia, Patrocínio, Catalão e aqui Anápolis, Deus me deu uma bondade, me deu a prova a cada dia de que se a gente perseverar, se a gente tiver força, a gente vai conseguir. E, gente, você não imagina o tanto de bênçãos, de companheiros que a gente reencontra a cada dia. Quando eu entrei nessa casa pela primeira vez, eu falei, gente, eu vou ter que começar tudo de novo. Mas cada dia chega uma alma aqui, que meus companheiros do Centro Espírita Luz e Caridade, eu vejo, olha aqui meu companheiro voltando. Isso é uma bênção, sabe? É gente que chega para conversar com a gente, eu falo assim, eu sou tão pequeno, como é que eu vou orientar essa pessoa? E aí Deus me deu essa oportunidade, eu quero agradecer esses companheiros que aqui estão também, que nós somos poucos, mas nós temos muito carinho um com o outro. E antes de terminar, quero lembrar que amanhã nós começamos aqui às 8 horas com a primeira palestra, né? Então vocês estejam aqui, que nós vamos ter muita coisa boa amanhã. São 2 palestras pela manhã, 2 palestras à tarde, ok? Então não percam, amanhã às 8 horas da manhã, aqui no nosso Centro Espírita Luz e Caridade. Uma boa noite a vocês, que Deus os abençoe e ilumine. Muito obrigado. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org